Boa tarde, né? Queria dar as boas-vindas às pessoas presentes, dar início ao nosso segundo encontro com o Fanon, encontro do grupo de estudos, sexto encontro do grupo, né? Que a gente tem conseguido fazer com periodicidade quinzenal. A gente teve um intervalo, a gente voltou no último, né? Com a leitura do Fanon, tardiamente, né? Nesse semestre, mas acho que agora que a gente ganhou fôlego e vai conseguir terminar a leitura do livro, eu acho que ainda antes das férias, né? A gente ficou com o compromisso de ler 2 capítulos por encontro. Então, a gente leu no último e discutiu e pensou junto os capítulos, a introdução, considerando como um capítulo, e o capítulo 1, ou seja, a gente leu os 2 primeiros capítulos do livro que foram apresentados pela professora Daniele Tudes e pela Daira. Os capítulos 2 e 3 ficaram agendados para serem lidos, discutidos e comentados hoje, que é o capítulo A Mulher de Cor e o Branco, e o capítulo O Homem de Cor e a Branca, que são os capítulos 2 e 3 do Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Então, como eu fiquei responsável por comentar, eu vou começar a apresentação. Acho que talvez fosse interessante que a gente fizesse a leitura de alguns trechos do texto, porque, assim, tem um miolo de reflexão no qual ele faz um trabalho de fôlego e verticaliza a análise a partir de uma leitura do temperamento da mulher negra e, a partir disso, sobre questões de ordem psicossocial de gênero da mulher negra, na relação com o homem branco ou, né, na relação interracial, e depois ele faz o mesmo movimento invertendo os agentes, né? Ele faz a mesma análise verticalizada, pensando o temperamento, o comportamento psicossocial de uma certa parcela de homens negros, a exemplo de como faz com as mulheres negras, de uma certa parcela de mulheres negras, faz uma operação metodologicamente similar, mas no começo e no fim dos 2 capítulos, ele faz alguns movimentos que são aparentemente autônomos de reflexão, né, de produção de pensamento. Então, assim, vou fazer uma consideração geral sobre os 2 capítulos. Essencialmente, nos 2 capítulos, ele faz uma reflexão psicossocial, que o livro tem essa proposta. É uma reflexão psicossocial etnicamente orientada a partir das relações coloniais, né? As relações coloniais do ponto de vista de um martinicano, isto é, as relações raciais, relações coloniais que são, antes de qualquer coisa, relações raciais. A relação de colonialidade, aí, ela antes de ser colonial, é uma relação colonial definida por raça. Né? Porque é diferente, por exemplo, do Lossurdo, do Lourenço Mami e de outros pensadores da colonialidade, do Walter Mignolo, que pensam a colonialidade como um signo em si. O Fanon, não. A colonialidade é pensada, discutida, em que pese anteriormente um traço definidor, que são as relações raciais. Então, é como se as relações de colonialidade e as relações de racialidade fossem indissociáveis na sua definição mútua, elas se definem mutuamente. Esse é o pano de fundo de tudo que ele está fazendo. Nesse livro, ele faz uma crítica da psicanálise, entre outras coisas, mas também promove uma reflexão sobre o complexo psicossocial do racismo, do ponto de vista de um martinicano, que estudou em Paris, está aí na França, sei lá, tarará, aquela coisa toda. E esses 2 capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, são 2 capítulos em que ele pensa questões de gênero interraciais, situando a partir de uma clivagem, de um corte. No capítulo 2, como eu já disse, a partir da relação das mulheres, ou de um grupo, ou de uma parcela, ou de um certo temperamento das mulheres de cor com homens brancos. Relações sexuais, ou sexualmente orientadas, certo? Relações sociais em que o sexo é determinante, relações afetivo-conjugais, relações... enfim. E depois faz, como eu acabei de dizer, a mesma coisa não, né? Inverte os papéis, mas mantém como polo relacional a
a pessoa branca, né? A interracialidade como determinante da modalidade de relação. Em nenhum dos dois capítulos ele trata frontalmente da relação sexual ou psicossexual entre o homem negro e a mulher negra. Só lateralmente, só perifericamente, porque me parece que nos dois capítulos ele está interessado em fazer outra coisa. E como é que ele faz isso? Ele faz isso desenvolvendo reflexões filosóficas, crítico-analíticas sobre a psicologia, sobre a psiquiatria, etc., por meio da crítica literária. E eu acho que esse ponto é chave. Nos dois capítulos, ele faz reflexões psicossociais sobre o comportamento das pessoas negras, em relação a pessoas brancas, mas ele faz isso através de uma escolha metodológica que é muito determinante. Ele faz isso fazendo crítica literária. Então, note, no horizonte da análise, o que está sendo apreciado, embora ele fale das pessoas fora da literatura, o que está sendo apreciado é o comportamento de pessoas literárias. Isto é, de uma certa elaboração fantasiosa do comportamento humano. Não é o comportamento humano em si, é uma imagem do comportamento humano. E isso é muito determinante no livro, porque ele faz isso várias vezes. Então, Pele Negra, Máscaras Brancas é uma crítica à psiquiatria investida de metodologias ou de métodos de análise da literatura. Ele faz isso com o César, ele faz isso com um monte de gente durante o livro. Então, esse é um procedimento que ele usa, um procedimento metodológico, que é determinante. E parece que ele tinha algum grau de consciência sobre isso. Então, eu vou ler uns trechos. Vou ler o começo da Mulher de Couro Branco, o final da Mulher de Couro Branco, o começo do Homem de Couro Branca e o final da Mulher de Cor e a Branca. O Homem de Cor e a Branca. Ok? Vamos embora. Começando por A Mulher de Cor e o Branco, os 3 primeiros parágrafos. Vou ler no fluxo, o texto dele é muito legível, então vai fazer muito sentido, eu acho. O homem é movimento em direção ao mundo e ao seu semelhante. Movimento de agressividade que engendra a escravização ou a conquista. Movimento de amor, de doação de si, ponto final daquilo que se convencionou chamar de orientação ética. Qualquer consciência é capaz de manifestar, simultânea ou alternativamente, essas duas componentes. Energeticamente, o ser amado me ajudará na manifestação da minha virilidade, enquanto que a preocupação em merecer a admiração ou amor do outro tecerá, ao longo de minha visão de mundo, uma superestrutura valorativa. Na compreensão de fenômenos tal ordem, o trabalho do analista e do fenomenólogo revela-se bastante árduo. Tarará, 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 e se houve um Sartre para descrever o amor fracasso, resta que o amor verdadeiro, real, querer para os outros o que se postula para si próprio, quando esta postulação integra os valores permanentes da realidade humana, requer a mobilização de instâncias psíquicas fundamentalmente liberadas de conflitos inconscientes. Longe, muito longe no passado, esmaeceram-se as últimas sequelas de uma luta gigantesca conduzida contra o outro, luta colonial. Agora acreditamos que o amor é possível, por isso tentamos detectar suas imperfeições, suas perversões. Está dizendo que o amor é possível. No entanto, o amor é possível entremeado pela ascensão das estruturas inconscientes. Certo? Que é conflituosa, que é problemática, que é marcada pela colonialidade, das relações. Tá? Aí, final do capítulo. Aí ele fala das 2 personagens de ficção, Nini e Maiote Capécia. São 2 personagens que ele utiliza de exemplo para falar ou para construir essa imagem literária do temperamento de algumas mulheres negras em relação, ou na relação com homens brancos, e às vezes, paralelamente, a relação das mulheres negras entre si e das mulheres negras com os homens negros, certo? E os papéis triangulares que esses outros personagens, né, ocupam, né, nessa dinâmica. O começo do Homem de Cor e a Branca, que é o capítulo seguinte. Da parte mais negra de minha alma... não, desculpem, o final do capítulo. Mas estamos antecipando e já se percebe que a psicologia caracterológica de Adler nos ajudará a compreender a concepção
do mundo do homem de cor. Como negro é um ex-escravo. Apelaremos também para Hegel e, para concluir, recorreremos a Freud. Então, isso aí são todos interlocutores, né? Nina e Maiote Capécia, dois comportamentos que nos incitam à reflexão. Existirão outras possibilidades, mas esta é uma pseudo-questão que não abordaremos. Diremos apenas que qualquer crítica do existente implica uma solução, se é que é possível propor uma solução ao seu semelhante, isto é, a uma liberdade. O que nós afirmamos, isto sim, é que a tara deve ser extirpada de uma vez por todas. Aqui é uma das teses do livro. Preciso considerar o negro, a negra, sim, a tara. Ou, me parece ser uma afirmação por parte dele, no sentido de dizer as pessoas negras precisam se afirmar para além da tara, ou recusarem o lugar da tara, de ser objetificadas. Né? Isso é um movimento que ele faz na esgrima, porque aqui, por exemplo, ele diz, né, uma pseudo-questão abordar outras possibilidades de comportamento da mulher negra. Ele diz isso no final do capítulo 2. Mas no final do capítulo 3 ele diz o contrário. Então tem uma espécie de capoeira aqui que ele está fazendo. Vamos chegar lá. Da parte mais negra de minha alma, agora o começo do outro capítulo. Através da zona de meias tintas, me vem este desejo repentino de ser branco. É uma das taras, virar branco. Uma das taras que ele está criticando. Durante o livro, inclusive. Não só no capítulo anterior. Ele também vai criticar isso agora no capítulo 3. Fazendo uma imagem bem brutal dos papéis ridículos que o homem negro ocupa, tentando atrair o desejo e a aceitação da mulher branca e das pessoas brancas. Da parte mais negra de minha alma, através de zona de meias tintas, me vem esse desejo repentino de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, e sim como branco. Ora, e nisto há um reconhecimento que Hegel não descreveu. Quem pode proporcioná-lo, senão a branca? Né? A superação do próprio Estado. Né? Amando-me, ela me prova que sou digno de um amor branco, sou amado como um branco, sou um branco, seu amor abre-me o ilustre corredor que conduz à plenitude. Esposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. Nestes seios brancos que minhas mãos onipresentes acariciam, é da civilização branca, da dignidade branca que me aproprio. Aí, desde Shakespeare tem esse tema. Tem uma peça do Shakespeare chamada Tempestade, e é por meio dela que essa primeira imagem da formulação da relação do homem negro com a mulher branca acaba sendo orientadora de uma certa compreensão da organização social caribenha. O Shakespeare, lá em 1600, lá vai fumaça, escreveu uma peça chamada Tempestade, que tem 3 personagens, 5 personagens muito importantes. Próspero, que é o imperador colonial que desembarca na colônia, a filha dele, Miranda, são 2 europeus, a bruxa ou maga Sycorax, que é a negra nativa, o filho da bruxa, da feiticeira, né, da cientista, porque o Próspero também é bruxo, mas ele é bruxo da técnica europeia. Ela é bruxa dos saberes nativos. O Caliban, que é o filho da Sycorax, e o Ariel, que é o mulato. E é um outro personagem que é mestiço, que não sabe muito bem, ele não tem corpo, ele é meio fantasma, é uma coisa assim. Então, o Shakespeare criou essa estrutura relacional, de alguma forma, que figura algo que já existia na história, nas relações coloniais, que ele viu e fez uma formulação poética disso. Né? Ele não inventou isso, ele percebeu e propôs uma formulação poética. Fanon está voltando a esse problema que aparece lá na Tempestade, que o Caliban ele deseja a Miranda, a filha do Próspero. O negro deseja a filha do Próspero. Só que Miranda é proibida a Caliban. E aí, por conta disso, por conta dessa proibição, Caliban acaba sendo jurado de morte porque ele é um possível estuprador. O que Caliban quer na Tempestade é fazer calibanzinhos.
em outras palavras, se vingar historicamente da branquitude, escurecendo a sua família, né, como diz na gíria, né? Então, ali, no capítulo 2, o Fanon desenha essa ideia da mulher branca, da mulher negra querendo se tornar branca, sendo aceita na conjugalidade branca. Aqui, o movimento é o contrário. Só que nos dois casos, o que orienta são perversões. Com a mulher negra, é o apagamento de si ou da sua negritude. Com o homem negro, é o ódio de raça. Duas imagens. Aqui da brutalizada, que se apaga, aqui do brutalizador, que se perpetua. A zona do não ser é, de novo, figurada, ou o diagrama da zona do não ser, que está lá na introdução, que Daira e Daniele apresentaram, e retorna aqui. O negro, ele não é humano, ou ele é sub-humano ou super-humano. Né? E essa super-humanidade normalmente é ocupada pelo branco, e o preto ele quer ser perverso para se tornar como o branco é perverso. Porque para o negro a imagem do branco é aquele que estupra, que viola, que ocupa o território, que coloniza, tarará, 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 tarará. E, do lado da mulher, a personificação da beleza. Só o branco é bonito. Não tem esses diagramas. Agora, lá no final do capítulo 3, que é aí que eu acho que é a volta do parafuso, e me parece que é o momento em que se descortina a interessância desses dois capítulos. A estrutura neurótica de um indivíduo será justamente a elaboração, a formação, a eclosão no ego de nódulos conflituais provenientes em parte do meio ambiente, em parte da maneira toda pessoal com que esse indivíduo reage a essas influências. Do mesmo modo que havia uma tentativa de mistificação ao se querer inferir do comportamento de Nini e de Maiote Capesse uma lei geral do comportamento da negra diante do branco, afirmamos que a falta de objetividade na tentativa de extensão da atitude de Veneuse, ou Veneuse, ao homem de cor enquanto tal. Veneuse é o personagem ou o escritor que escreve o paralelo de homem negro em relação à mulher branca, que a Nini e a Maiote Capécia representam enquanto personagens da relação da mulher negra com o homem branco. E nós esperamos ter desencorajado qualquer tentativa de atribuir os fracassos de Jean Vanesse à maior ou menor concentração de melanina na sua epiderme. É preciso que este mito sexual, a procura da carne branca, veiculado por consciências alienadas, não venha mais atrapalhar uma compreensão ativa. De modo algum, minha cor deve ser percebida como uma tara. A partir do momento em que o preto aceita a clivagem imposta pelo europeu, não tem mais sossego. E desde então, não é compreensível que tente elevar-se até o branco, elevar-se na gama de cores às quais o branco confere uma espécie de hierarquia. Veremos que uma outra solução é possível. Ela implica uma reestruturação do mundo. Em outras palavras, ele está dizendo, de início, essa crítica brutal, cruel, que ele dirige à mulher negra nas suas taras em relação ao branco, ou sendo objetificada pelas taras do branco, e a crítica cruel, brutal, que ele dirige ao homem negro nas suas taras pela branca, ou sendo objetificado pelas taras da branca, isso dá conta de uma mistificação, a partir da qual se pode inferir algo do comportamento, mas é uma imagem. É uma imagem elaborada com o apoio da ficção. E quem é objeto da crítica aqui principal, me parece que são esses mistificadores. Essas pessoas que dão vigência a essa ordem no mundo. E é essa reorientação que precisa ser procurada. Veja, ele diz lá no início, ele diz que acredita no amor, que outra solução é possível, e essa solução se tornará possível à medida que se propõe uma reestruturação do mundo. Então, é como se ele dissesse, né, essas perversões pulsionais, essas taras, elas podem ser, de alguma forma... Ele não diz isso, né? Mas elas
elas não são a única possibilidade na relação de pessoas de cor psicossexuais e psicossexuais interraciais. Ele não está aqui proibindo a relação interracial. Não está encorajando, mas ele também não está interditando. O que ele está ferindo, atacando, me parece, é a associação atávica entre pessoas de coitara ou perversão sexual. Que, em suma, é transformar pessoas em coisas, que não se reduz exclusivamente às relações de ordem pulsional, certo? Nas relações econômicas, nas relações territoriais, nas relações discursivas. Há sempre uma maneira por meio da qual é possível transformar uma pessoa negra em uma coisa. As ferramentas são intermináveis. A tecnologia do racismo, ela é metastática, né? Ela é múltipla, ela se reorienta, ela se reconfigura, ela se transforma no sentido de manter as pessoas negras no seu lugar, que é o lugar de coisa. Quer dizer, não é. Esse é o discurso supremacista, né? É o discurso objetificante. Não somos coisas, não somos. Mas me parece que essa é a ficção colonial, né? E eu concluo com esse comentário, né? A partir desse sintagma, ficção colonial. O Achille Mbembe, que é um filósofo contemporâneo bem importante, que escreveu um livro chamado Necropolítica, ele escreveu um outro livro chamado Crítica da Razão Negra. Nesse livro, no primeiro capítulo, num capítulo chamado Devir Negro do Mundo, ele diz um troço explosivo, assim, né? Explosivo, aliás, é um signo fanônico, né? Ele é leitor do Fanon e do Foucault, o Mbembe, ou Mbembe, sei lá, e da Judith Butler. Então, todo esse repertório aí contemporâneo que pensa o corpo, porque veja bem, tem pouco corpo, tem muita literatura e tem pouco corpo aqui, certo? No Fanon. Beleza? Tem muito corpo, mas o corpo de outra forma. Assim, o corpo mais assinado, o corpo performado, o corpo, por exemplo, sob a orientação que o feminismo impôs a toda a teoria, materializada aí na leitura da Judith Butler, enfim. O Mbembe, ele faz um troço muito maneiro. Ele diz o seguinte, ele diz, tudo isso que está posto aí, essas coisas todas aí contra as quais a gente... Isso tudo antes de qualquer coisa foi anti-literatura. Primeiro foi literatura. O racismo, primeiro foi literatura. Faz diferente do que o Fanon faz. O Fanon, ele usa a literatura para fazer uma análise psicossocial, né? O Mbembe diz uma outra coisa. Ele diz que é parecido com o que o Freud fala. A realidade, como está posta, ela foi elaborada fantasiosamente antes, como uma invenção criativa. Então, isso tem duas consequências práticas. A primeira delas é a descrição da história da colonialidade do racismo. O que a gente chama de racismo foi antes uma elaboração teórica, ficcional, etc. E a ficção foi posta em prática pela empresa colonial. Isso explica uma certa trajetória da supremacia racial, como ela nasceu, etc. Ao ele fazer isso, ele também faz outra coisa. Ele diz o seguinte: isso que a gente chama de literatura, que a gente entende como civilizacional, que as pessoas precisam para ficar mais civilizadas, isso, na verdade, foi um instrumento de tortura. Isso quer dizer, na verdade, não, né? Antes de qualquer coisa, foi utilizado para conceber instrumentos de tortura em massa, de objetificação de sujeitos, tarará, 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 tarará. Em outras palavras, as nossas instituições sociais que a gente entende que são, de alguma forma, baluartes da nossa antibarbárie, elas, no seu nascedouro, elas são concebidas e como modo de usar para propiciar
a subjugação dos corpos, a dominação social, coletiva. Parará, 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 parará. Então, eu li o texto, Tudes, procurando a misoginia do Fanon. Eu li o texto procurando o sexismo do Fanon. E eu não encontrei. O que eu encontrei, na verdade, foi uma brutalidade analítica, sabe? Uma brutalidade analítica que é, sim, de uma crueldade que eu acho que é metodológica. É claro que o texto se ressente historicamente, assim, de uma crítica histórica que deve ser feita da perspectiva do feminismo negro ou do mulherismo africano, enfim, não me sinto competente. Mas me parece que a gente precisa matar uma certa superfície da mensagem antes de conceber esse mensageiro como comprometido com a misoginia. Eu fiquei muito reorientado, sabe, em relação a isso, com a leitura que eu fiz. Eu estava precisando ler isso aqui também, do ponto de vista pessoal, foi bem bom, foi mobilizador. Gente, eu falei pra caramba, eu acho que o que eu fiz aqui foi bem egoísta, assim, eu falei sozinho, assim, desculpem por isso, mas acho que foi bom, assim, porque acho que deu pra gente uma entrada no texto, né? Modéstia à parte. Sim. Vocês, à vontade, eu não tenho mais o que falar. Eu não sei, a Dai falaria também, não sei se eu posso Por mim. atravessar. Em relação a essa questão, né, que você estava colocando, a obra da Maiótica Péssia, eu não conheço Sim. de ter feito a leitura. Você fez? Também não. Também não. Também não. Só li o Fanon. A Maiótica Péssia, né, que é o pseudônimo da autora, ele me parece que ele trata aqui no texto como a personagem principal do livro, que seria um livro autobiográfico. E aí eu fiquei em dúvida se no livro, de fato, a personagem tem o mesmo nome da autora, entendeu? Se ela manteve o mesmo nome. Porque, como você falava no início, eu concordo plenamente com você, ele está trabalhando ali uma reflexão, fazendo esse diálogo com a literatura, e aí eu acho que a gente precisa tratar essa obra como literatura, né? O livro da Náutica Pécia não é um tratado sociológico, Não. ele é uma ficção. Ainda que seja autobiográfico, ele é uma ficção. Sim. E não, isso não me parece muito claro, não me parece muito estabelecido ali no texto. E ele tem uma virulência na crítica que ele faz, como se ela fosse a personagem e ela tivesse todas essas ideias equivocadas, né? Ela tivesse promovendo todas essas ideias que exaltam a busca por esse ideal branco a partir da relação interracial e tudo que está aqui dentro da crítica dele. E aí
talvez, né, e acho que essa é uma crítica que o feminismo faz também a Fanon nesse sentido, ele tenha pecado, porque poderia considerar a obra também como uma interpretação da época, né, como a forma como as relações se davam para um grupo ali naquela época. Fui por esse lado, sabe, Luiz? E aí, claro, que considerando que a obra foi escrita há 73 anos, né? E aí, da mesma forma que quando a gente pensa na obra freiriana, freudiana, né, a gente precisa considerar que aqueles sujeitos produziram dentro de um contexto específico, histórico, enfim, né, também com Fanon. Mas acho que essa é a principal crítica, né? Ele tem uma virulência em relação a ela muito grande. E aí eu acho que talvez essas duas coisas precisam ser um pouco separadas. Uma coisa que eu acho bacana é essa própria ação dele de fazer crítica a partir da literatura, que é algo também o Baba, né? Ele tem falando sobre o colonial, ele faz isso também. Eu acho que congelou tudo. O Baba parou. O Rami Baba também tem um livro que ele faz isso, acho que é o Clube dos Cavaleiros Ingleses, se eu não me engano. Alguma coisa assim. O sinal tá ruim, Tude. E eu gostei muito. Tá congelando? Tá, congelou 2 vezes. Agora. Tá pixelizado, sei lá, e te congela, te fragmenta a tua voz. Entendi. A rede aqui deve estar ruim, então. Mas eu gostei muito dessa lembrança que você traz do Achille Mbembe, né? E dessa questão do racismo, primeiro como literatura, porque primeiro começa a fantasia que é elaborada, essa ficção, e que é colocada em prática pela empresa colonial. Gostei muito disso. E do quanto a literatura, com essa roupa de civilidade, né, contribuiu e contribui muito para reforçar esses processos. Se a gente for pensar, por exemplo, né, no que é a figura da Bertoleza, no Curtiço, da Luísa de Azevedo, né, uma mulher que não tem o direito sequer a parir ao final, né, e continuar sobrevivendo. Então, a gente tem ali, essa seria uma obra também interessantíssima para se pensar a questão dessas relações de gênero que o Fanon vem envolvendo aqui. E são 2 capítulos que eu acho que são assim, extremamente dolorosos, né, na leitura, para quem é negro. Primeiro porque ele se aprofunda um pouco mais nesses processos psíquicos que ele aponta lá no primeiro capítulo, que envolvem essas taras, envolvem essas pulsões, né? Porque a gente sabe que ninguém tem, como ele diz aqui, as instâncias psíquicas liberadas de conflitos inconscientes. Quem possui tais instâncias? Ninguém, né? Especialmente pessoas negras, que são todas atravessadas pelo grande drama psíquico, social, que é a vivência da perversidade do racismo. E, de certa forma, é um capítulo que acaba mesmo reverberando de forma pessoal, né? Porque a questão do relacionamento interracial ela é muito presente. E a gente tem questões, por exemplo, o movimento negro, né? Há décadas atrás, quando ele faz essa junção das categorias pardos e pretos, considerando uma grande categoria como negros, no sentido da união dessas categorias, a consequência disso, quando a gente pensa relacionamentos, é uma. As gerações atuais, que vêm tendo visões diferentes desses primeiros encaminhamentos, né, muitas vezes
tratam isso de um outro lugar. O que eu quero dizer? Eu me pergunto, por exemplo, o que o termo palmitagem produz. Sim. Isso produz em relação ao movimento negro, em relação às lutas do movimento negro. Mas entendam, eu considero, e aí eu acho que isso é muito importante no que o Fanon está colocando, que ele tira essa desnaturalização das relações amorosas. A gente passa a entender que elas não são motivadas somente por escolhas de fundo romântico ou que não tem nenhuma relação com o tecido social. Elas têm. Né? As escolhas que nós fazemos, elas estão motivadas também por todo esse campo que é sociológico. Mas eu também tenho vários questionamentos em relação a algumas discussões, como a discussão da palmitagem. Eu me pergunto o que ela produz. Né? Eu acho que é isso. Enfim, ouvi também as outras pessoas aí sobre isso. Também acabei falando muito. Mas Não, você foi ótimo. Gostei muito dos 2 capítulos. Eu gosto muito desse livro. Esse livro, eu estou lendo ele, eu estou relendo nessa versão aqui agora. Porque me incomoda muito essa capa aqui, ó. A que eu tenho é a de capa horrorosa. Hã? A minha é a de me capa incomoda horrorosa. essa capa. Eu comprei tudo. Também por causa da Grada Quilomba, que está aqui, né? E não tá, e o Davidson, que está aqui, estão aqui e não estão na UFBA. Enfim. Você conhece o Davidson? Não. Você precisa conhecer, ele é bem legal. Assim, não necessariamente pessoalmente, eu não conheço pessoalmente. Assim, como leitor do Fanon, assim, ele é um cara. Foi ele que produziu. Foi ele que escreveu o doutorado dele, que foi publicado? Sim, um livro, As Encruzilhadas de Fanon, e tem um outro livro também, Fanon, Revolucionário Negro. E tem agora o livro novo que está saindo, chamado África Vermelha, que é um livro que retoma as questões contracoloniais entre autores, pensadoras e pensadores negros e negras. Negros marxistas, da UBU? Exatamente, não, é da Boitempo, é um vermelho. Eu estou interessado nesse livro. Eu vi. Eu tenho que ler, sim. Eu já tinha visto coisas dele, mas eu não li ainda. Alguém quer falar? Então, uma coisa assim que eu queria falar, que eu fiquei com vontade de falar tudo, a parte só fala, essa coisa da palmitagem, né? Cada hora eu penso isso de um jeito, sabe? Depende muito do... Então, assim, eu acho assim, que é inevitável, acho mesmo, tá? Porque já estive nos 2 lugares. No lugar de afirmar a afrocentralidade das relações amorosas, já fui muito, né? Mas já tive também no lugar de dizer a solidão se coloca sobre nós, pessoas negras, da mesma forma que se colocam sobre quaisquer pessoas, e por causa disso se privar da relação amorosa, mesmo atravessada pela interracialidade, é uma tolice. Também já estive nesse lugar. Então, mas assim, o que eu concebo como pano de fundo de um ponto de vista e do outro, e que eu acho que é inevitável, é que as relações de gênero, elas são relações políticas, e as relações sexuais são relações políticas, ou são relações atravessadas por relações políticas. Então, em outras palavras, né, as relações pulsionais são relações de força, são relações de representação, são relações de quantidades, né, molares, né? Veja bem, quando eu me relaciono com uma mulher, eu sou todas as pessoas negras se relacionando com essa mulher, e essa mulher se relacionando comigo, ela é todas as pessoas brancas se relacionando comigo em alguma medida, né? Porque isso é da ordem das relações sociais, e o inconsciente, ele é entremeado por essas questões, porque o inconsciente, ele é psicossocial.
né? Ele não é só uma instância individual, né? Então, eu já tive relações interraciais que foram brutalmente atravessadas pelo racismo, que me fizeram querer abandonar a possibilidade de uma relação interracial. E eu já tive relações interraciais que não foram atravessadas pela brutalidade do racismo, que se colocaram para mim como uma possibilidade de respiração. E eu já tive relações afrocentradas que culminaram numa brutalização ali, né? Mas de uma forma ou de outra, mas principalmente nas relações afro-orientadas, uma sombra que se colocava na relação era as relações interraciais que nos permeavam. Então, essa ideia é muito pouco fanoniana, de que é possível criar uma membrana de centralidade, de centralidade negra, dentro da qual o amor ele será inevitavelmente protegido. Não vai ser. Não vai ser. As relações interraciais são inevitáveis. Não é uma ficção fanoniana o extermínio do branco. Nem Garviana, nem Marcos Garvey defende isso. Então, essa acusação identitarista que entende a centralidade africana como fascismo é uma projeção. Isso não nos diz respeito. Eu não estou aqui absolvendo o Fanon nem o Marcos Garvey. Não estou. Inclusive, concordo com a crítica que a Tuti fala em relação à virulência. É virulento. É virulento. Não acho que seja misógino, mas é virulento. Quanto a isso, eu tenho a total acordo. Mas não há aqui uma linha sequer defendendo a supremacia negra. Ora, então de onde vem essa acusação? Percebe? Então, assim, eu só queria pontuar isso porque eu não tenho resposta para a pergunta sobre a palmitagem. Os estudantes já me interrogaram isso em sala de aula. Professor, você palmita assim, nesses termos. Eu sou professor do ensino médio. Então, assim, eles são, no fundamental também, mas eles têm um abuso que é assim muito característico, né, na pós-adolescência, né, que tem um grau de autoconsciência diferente do grau de autoconsciência de uma criança, né, pelo nível de formação do córtex frontal, pré-frontal mesmo, assim, a questão é bioquímica, a questão é não só social, uma questão também estruturante, né, da cognição, né, Cara, perguntaram isso, e eu não, eu tergiversei, eu tangenciei, eu disse, não é assim que eu formulo, eu disse a minha verdade ali, né? Mas eu disse isso enquanto estava namorando com uma mulher branca, que foi meu último relacionamento mais próximo de formal, um namoro. Então, eu estava socialmente comprometido na minha resposta. Estou dizendo que assim, eu estava com telhado de vidro, porque um relacionamento não é um telhado de vidro. É uma possibilidade de autoconhecimento, de cuidado, de um monte de coisa bacana. Note, a forma como a gente fala mais sobre nós do que sobre as coisas. Então, assim, eu falar do meu relacionamento com a pessoa física, Isabela, de uma forma pejorativa por causa da nossa diferença racial, talvez fale mais sobre a minha visão do que sejam relacionamentos do que propriamente sobre apenas, né? Porque vou falar sobre raça sempre, do que apenas falar sobre a questão interracial. Percebe? A virulência do Fanon fala mais sobre ele do que provavelmente sobre o maior de Capécia, embora exista algo de realidade nisso, no texto literário, a materialidade do texto. Enfim.
Eu concordo com você que, assim, eu não discordo da, do quanto é importante a afrocentralidade das relações amorosas como uma escolha, uma decisão política. Acho isso importantíssimo, inclusive, no bojo disso, a questão da manutenção das famílias negras pretas, né? Acho isso importantíssimo. Acho que é bonito sobre diversos aspectos, inclusive o aspecto político, né? Mas acho também que as relações amorosas e sexuais elas não são só determinadas, mas não é. Então, Travou. as relações amorosas e sexuais não seriam só determinadas pela questão social, mas Ai, que inferno. por várias outras, elas são atravessadas por várias outras questões também. E a complexidade das relações amorosas e sexuais só pode ser entendida a partir de uma complexidade de atravessamentos, né? É isso também, mas acho que não é só isso. E inevitável, eu concordo com você, qualquer relação interracial, né? E como você já vivi as duas coisas, hoje vivo uma relação que é interracial, ela sempre será atravessada pela brutalidade do racismo. Sempre. Se não for diretamente entre os pares, ela será atravessada porque ela está mergulhada no estruturalmente racista. Então, isso Por mais humanizado que seja o será uma casal. questão. Oi? Por mais humanizado que seja o casal. Sim, sim, sim. Sim, Isso sempre vai ser uma questão, porque o racismo ele está posto, né, como você falou, com as suas tecnologias, em todos os espaços sociais, né? Então é isso. É um horror, né? Acho que faz parte aí da paleta de horrores do racismo, mas é isso, né? E é assim que é. E achei bacana quando você fala, né, que os alunos perguntam: você palmita? É isso, né? Essa forma de colocar, acho que essa discussão, eu acho que ela não produz nada. Diferente do que a gente está fazendo aqui. Diferente quando a gente está pensando a partir de outros lugares, né? É isso. eu estou satisfeito. Vou seguir para os encaminhamentos finais. Vou enviar os certificados de vocês, tá? Por favor, preencha a lista de presença. O link está fixado aí. A gente volta daqui a 14 dias com Maria Eduarda e Viviane, não é isso? Acho que é isso. Com Maria Eduarda e Viviane, mas estaremos aqui todas e todos. Os capítulos 4 e 5. 4 e 5. Aí a gente vai ter que fazer um último encontro com 6, 7, conclusão. Ah. Aí a gente É acaba o interessante que assim, livro. os capítulos, a junção deles, né? Introdução em primeiro ficou bacana, 2 e 3 ficou legal. Agora, talvez, não sei se atrapalha, mas o 4, acho que o 4 talvez, não sei, daria um encontro, né? Ele fala do complexo de dependência do colonizado. Tá, a E o gente faz segundo é a o. experiência vivida do negro. Tá, a gente. E a experiência da vida do negro é bem grande, então talvez fosse bom fazer. Tá, tá, vamos fazer só o 4. Vamos então diminuir o ritmo, tá? Vamos fazer só o 4. Tá? De acordo. Ouviu, Maria? Só o 4. Beleza? É isso, gente. Bom fim de semana. Para vocês também. Tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau. Um ótimo fim de semana. João, prazer conhecer. Valeu. Tchau, Tchau. gente. Tô saindo, hein?